Abra sua Bíblia comigo, querido e querida. Lucas, capítulo de número 4. Lucas, capítulo de número 4. Versículo de número 17. Lucas capítulo 4, versículo de número 17. Diz assim a palavra do Senhor. Todos acharam? Está aqui também no nosso painel. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou um lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os contritos de coração e a proclamar a liberdade aos cativos, a restaurar da vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Versículo 21. E então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura em vossos ouvidos. Aleluia. Você pode se sentar glorificando ao nome do Senhor. Senhor, muito obrigado pela tua santa palavra. Muito obrigado, Senhor, pela instrumentalidade dos teus filhos, que através do teu Espírito Santo produziram, Senhor, a palavra que está em nossas mãos. Obrigado pela instrumentalidade do teu profeta Isaías, teu filho, teu servo, que deu a sua vida, que usou tudo que tinha diante de ti, para produzir aquilo que o Senhor tinha revelado através do teu Espírito Santo. Muito obrigado pelo cumprimento dessa profecia do teu servo, que se cumpriu em Cristo Jesus, naquela sinagoga, naquele exato dia. Muito obrigado porque essa profecia, Senhor, é uma verdade na minha vida e na vida dos meus irmãos. Obrigado, Senhor, porque tu és o Deus poderoso em nossa vida e tem se cumprido de ponta a ponta tudo aquilo que está na tua palavra. A tua inerrante, infalível palavra, a tua palavra empenhada sobre a tua igreja. Muito obrigado, Senhor. Nós te agradecemos nessa noite, em nome de Jesus. Queridos irmãos e irmãs, estamos aqui diante de um texto muito conhecido da palavra do Senhor, em que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele logo após, ele foi antes dessa situação, ele foi levado ao deserto, ele foi impelido, ele foi guiado pelo Espírito Santo de Deus ao deserto, e ele passa ali 40 dias de jejum, e o Senhor, diz a Escritura, através de alguns evangelhos ali, que o diabo o tentava, nesses 40 dias, o Satanás ia lá e tentava Jesus, e tentava tirar ele do propósito, tentava tirar ele do Espírito, tentava tirar ele da posição que ele estava, mas Satanás perdeu todas as vezes que ele tentou se levantar contra Jesus. Você conhece a história, e o que é colocado aqui para nós, nos últimos momentos em que Jesus está ali em seu jejum, ele está agora diante de Satanás, e Satanás fala para ele: olha, aqui, a paternidade de Jesus. Satanás coloca em xeque a identidade de Jesus. Se você é filho de Deus,
transformem as pedras em pães. E Jesus vence. E Jesus responde à altura, porque ele estava cheio do Espírito Santo. E Satanás, não satisfeito, em alguns evangelhos vai colocar ele primeiro no pináculo do templo, em outros evangelhos primeiro vai mostrar a glória, né, e oferecer para ele. Mas eu quero colocar a segunda situação que acontece com Jesus, é que Satanás coloca ele em um lugar alto e mostra toda a glória. Todos os reinos e reis que estavam sob o domínio dele, falam: olha, se você se prostrar diante de mim e adorar, eu te dou todas essas coisas. E o que me chama a atenção nessa questão da glória, é que tem muita gente dentro da igreja que aceitou o convite de Satanás, se dobrou a Satanás, e hoje participa dessa glória achando que é a bênção de Deus, e falam em nome de Deus, mas já negou Jesus há muitos anos. Por que, pastor, o senhor sabe disso? É só olhar para os frutos. A palavra do Senhor diz que pelos frutos nós conhecemos as árvores. Não tem como o pé de jaca dar manga. Não tem como o pé de manga dar abacaxi. Se é pé de abacaxi, vai dar o que, irmãos? Se é filho de Deus, os frutos vão ser o quê? Frutos para a consolação, para a ajuda, para a glória de Deus. Então tem muita gente dentro da igreja, prosélitos, religiosos, que se dobraram para Satanás, mas ainda continuam falando em nome de Deus. E às vezes a gente olha aquela pessoa próspera e fala: não, só pode ser Deus. Cuidado, cuidado, porque se a gente for olhar para Jesus, Jesus não tinha onde reclinar a cabeça. Jesus só tinha um par de chinelo, talvez 2 vestimentas. Não tinha casa no nome dele, mas era o Filho de Deus, cheio de glória, poder e autoridade sobre a terra. Então, quando Satanás oferece para ele a glória, ele fala assim: olha, só a Deus eu vou render o meu louvor e minha gratidão, porque essa glória que você me oferece é passageira, mas a glória de Deus é eterna. Quem entende isso nessa noite? E agora ele leva para o pináculo do templo. Olha a igreja aí. Ele não levou Jesus para um terreiro de macumba, ele não levou Jesus para um culto satânico, ele levou Jesus para o pináculo do templo. E ele fala com Jesus: lança-te daqui, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem. E Jesus mais uma vez fala: mas também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Tem muita gente usando da igreja e usando a escritura, mas isenta do Espírito Santo, levando a muitos a tentar o Senhor. Mas há poder no sangue de Jesus. Peça ao Senhor para falar ao teu ouvido, porque muitas das vezes as palavras são faladas, até a palavra do Senhor aqui, ó, mas são vazias do direcionamento espiritual. E aí pode estar te levando para um lugar que você não deveria ter ido. E aí você se joga e se quebra todo, e vai botar a culpa em quem? Em Deus. Mas estava escrito, mas também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Esse Jesus que vence todas essas situações, uma situação que Satanás usa há anos: concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. As 3 armadilhas que Satanás vem pegando o povo há anos aqui na terra. E por isso nós conhecemos países, conhecemos cidades que antes proferiam o nome do Senhor, era uma glória tremenda, e hoje os templos estão vazios. E hoje as catedrais estão fechadas, com as portas trancadas,
porque a iniquidade entrou no coração e o amor se esfriou. Concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e soberba da vida. Mas o nosso Jesus venceu essas 3 tentações. E por Ele ter vencido essas 3 tentações, nós estamos aqui na presença dEle. E se Ele venceu, eu e você podemos vencer também. Eu não sei aonde você está. Se você está preso na concupiscência dos olhos, e deixa o Espírito Santo de Deus falar com você naquilo que você está falhando, ou se você está preso na concupiscência da carne, ou você está preso com a soberba da vida. E não se deixe enganar, queridos. Soberba da vida também engloba aquela pessoa que não se preocupa com o outro, aquela pessoa que não pede perdão ao outro, aquela pessoa que mesmo estando certa, se humilha e vai até o seu irmão e pede perdão, mesmo estando certa. Tem muita gente que se deixou levar pela soberba da vida, e está dentro da igreja hoje sentado aqui, mas está como um indivíduo e não como uma comunhão, como um corpo. Está como um indivíduo. Eu vou buscar o meu Deus, querido, não tem como buscar Deus sozinho não, irmão. É na comunhão dos santos que Ele ordena a bênção. O Senhor fala, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou. Quer adorar a Deus? Em comunhão. Pastor, mas eu adoro a Deus no meu quarto. Mas você só tem essa condição porque você está em comunhão. Se você estiver sozinho, o Senhor vai te fazer uma pergunta igual fez para Caim. Aonde está o teu irmão? Não é onde está a tua oferta, não é onde está a tua língua, não é onde está os teus trabalhos, aonde está teu dízimo, não. Aonde está o teu irmão? Porque o Senhor colocou eu e você aqui nessa terra para cuidar do outro. Pastor, não tem essa sensibilidade. Eu vivo só para mim, os meus problemas são grandes, a minha vida é uma batalha. Mas então experimenta a sair dessa caixa da sua vida e começar a colocar o olho por cima dessa caixa e olhar à sua volta, e você vai ver que um abraço, uma palavra, um minuto de oração, um zap que você manda, um aperto de mão, pode mudar a história do seu irmão que está aí do seu lado. Esse Jesus venceu isso. E tendo vencido isso, ele foi levado para a sinagoga. E era o dia da leitura dele. E muitos pensaram naquela tarde ou naquela manhã que Jesus ia ler mais uns versículos. Era filho de José, o carpinteiro. Cansaram de ver esse menino levantando coluna de casa. Cansaram de ver ele com o dedo cortado, trabalhando com seu pai. Cansaram de ver esse menino levando marmitex com seu pai para fazer estruturas em outros lugares. Ele era de Nazaré, uma cidade que era malquista por todos. Mas esse menino abre em Isaías. Por mais que ninguém entendesse o que ele estava fazendo ali, ele sabia quem ele era, quem o mandou estar ali e quem mandou ele ler aquele capítulo, aquele versículo. Satanás tentou roubar a identidade dele lá no deserto, mas ele não deixou a identidade dele ser roubada. Por isso ele estava na sinagoga fazendo aquilo que Deus mandou ele fazer. E quando ele vai ler, não é ele que procura, não, irmãos. Porque diz os estudiosos e a cultura judaica que eles iam lendo capítulo após capítulo. Eles faziam uma leitura sequencial, obrigado. E na sequência cai aqui em Isaías. Então foi dado para Jesus. Não foi ele que escolheu. Porque de repente se ele tivesse escolhido, esse menino,
Eu sabia, tinha uma conversa aí, falou lá que viu uma pomba descendo sobre a cabeça. Eu sabia, ele procurou esse capítulo e versículo aí para ler. Não, foi dado a ele. E quando ele lê, ele fala assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, e enviou-me a curar os contritos de coração. Os pobres aqui, irmãos, não está só na questão financeira não, porque realmente Jesus, eles estavam com os pobres. Porque quem tinha um pouquinho mais de condição financeira não queria conversa com Jesus. Não foge muito de hoje não, né? Foge muito de hoje não. Mas os pobres aqui são esses que olham para Deus e falam: Senhor, eu não tenho nada para te oferecer. Senhor, eu não tenho nada para te entregar. A única coisa que eu tenho para te entregar nessa noite é um coração quebrantado, um espírito contrito. Porque, irmão, é muito triste para uma pessoa que acha que pode dar alguma coisa para Deus. Irmão. É muito triste para uma pessoa que acha que pode acrescentar alguma coisa na obra de Deus. Se não for a infinita misericórdia do Senhor, nem eu nem você poderíamos estar aqui hoje. Mas foi a misericórdia de Deus que nos trouxe até o dia que se chama hoje. Porque Ele continua sustentando a mim e a você. É Ele que sustenta a igreja. Então o Espírito do Senhor me ungiu para evangelizar quem, irmãos? Os pobres. E enviou para me curar os contritos de coração. Porque, irmãos, sãos não precisam de médicos. Quem precisa de médico é quem, irmão? Os doentes. E muitas das vezes a gente não quer dizer que está doente. A gente não abre o jogo. A gente vem para a igreja com os problemas e não fala nada. A gente não abre o coração, mas Tiago vai ensinar isso para a gente. Contai vossas necessidades aos santos, ou vossos pecados aos santos, e sereis curados. Tem muita gente aqui doente hoje, mas não quer abrir o jogo. Está odiando, está magoada, não está entendendo o processo, está vindo na igreja só por vir. O Senhor veio para você e para mim nessa situação. Mas é preciso a gente reconhecer. Porque enquanto eu fico calado, é como se eu estivesse dizendo para o céu: eu estou são, eu estou bem comigo mesmo. Não, irmão, nós precisamos do Senhor. E Ele vai dizer o seguinte: eu vim proclamar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos. Jesus, na caminhada dele, vai dizer: vocês têm olhos, mas vocês não estão conseguindo enxergar. E é muito interessante que tinha um cego que enxergou Jesus de longe. E ele clamou por aquele Jesus, por aquele Senhor, pelos olhos da fé, que eram os olhos mais importantes para estar funcionando na nossa vida. Aquele homem sabia quem era Jesus. A multidão que estava com seus olhos ali, em perfeito estado, não estavam reconhecendo Jesus, mas aquele homem, que estava impedido de ver naturalmente, via Jesus de longe. Esse cego que Jesus quer restaurar aqui, é o cego espiritual. Entenda, na sinagoga, para aqueles homens da lei, para aqueles doutores da lei que estavam ali, era só o filho de José. Mas para alguns ali, que podiam enxergar espiritualmente, Jesus era o Filho de Deus. Eu vim trazer vista aos cegos.
e pôr em liberdade os oprimidos. Assim como hoje na minha e na sua vida tem muita gente oprimida. E o Senhor está convidando a mim e você para ser esse instrumento de Deus, para repreender essa opressão que tem bagunçado com muitos irmãos. Pessoas que já caminham há anos na presença do Senhor, mas estão oprimidos, porque na caminhada foi se esfriando a fé, e no lugar da fé entrou a incredulidade, e junto, carregando a incredulidade, veio a iniquidade, e hoje estão na igreja, mas oprimidos. O nosso Jesus Cristo, esse que nós vamos participar da mesa, Ele veio para tirar a opressão do povo dele. E se você quiser nessa noite, querido irmão, o Senhor pode te livrar dessa opressão, dessa pressão que o mundo e Satanás faz na nossa mente e no nosso corpo. Se você quiser, você pode sair daqui transformado em nome de Cristo Jesus. Em nome de Jesus. E Ele vai trazer o anúncio do ano aceitável do Senhor. Irmãos, eu fico assim, desde que eu sou garoto, eu fico abismado como que a gente se acostuma com as coisas de Deus. Mas não acostumar de estar cada dia mais trabalhando e fazendo a obra, não. Eu estou falando para os senhores aqui sobre um Jesus que dá vista aos cegos, que liberta o oprimido, e Ele próprio é o ano aceitável do Senhor. Ele traz, Ele rasga o véu da separação do homem com Deus. Ele é o Deus Emanuel, o Deus conosco. E muitos estão ouvindo essa palavra e estão assim, ó, acostumado com isso aí já. Há poder no sangue de Jesus. Que o fogo do Espírito habite no seu coração nessa noite. Ah, meu irmão, desenferruja aí essa vida espiritual. Deixa o óleo do céu descer em você. Deixa o coração queimar de novo. Ah, para o coração queimar não depende de quem está no microfone não. Para o coração queimar depende de quem está diante de Deus e quem busca o Senhor dia e noite. Não saia daqui pior do que você entrou. É o ano aceitável do Senhor. Você está com vida, você está de pé, você está respirando. Não saia daqui sem um sorriso no rosto e sem abrir a tua boca para dar um glória a Deus. Não se acostume com a glória de Deus. Ela não é comum nem corriqueira, ela é para os filhos de Deus. Hoje nós estamos fazendo memória disso aqui. Cristo foi para a cruz, negou a si mesmo, despiu da sua glória. E é por isso que você está aqui hoje, salvo, liberto e transformado pelo sangue do Cordeiro. Satanás quer colocar na nossa cabeça que isso é normal, que a gente merecia isso. Não, a gente é filho de Deus, a gente merece. Não merecia não, irmão. Se você acha que merecia, eu quero dizer para você, eu não merecia. Se não é a bondosa mão do Senhor, se não é essa profecia gloriosa aqui, há mais de 2000 anos atrás, eu estava agora morto em meus pecados. Mas aprove o Senhor que o ano aceitável dele chegou na minha vida e na sua vida. E os nossos olhos foram abertos, nossos ouvidos foram destapados, e hoje estamos na presença daquele que vive, que reina e que reinará eternamente em nossos corações.
canta na base, surianda naia canta na base. João capítulo 1, versículo 14. Inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele vai dizer: e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. 2 Coríntios 4:6, porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo. Ele dissipou as trevas do meu e do seu coração, querido. É por isso que você está aqui hoje. Você não está aqui hoje porque você é bom, não, querido. Você está aqui hoje porque o sangue dele foi vertido na cruz do Calvário, porque o corpo dele estava na cruz, e porque ao terceiro dia, quando foram visitá-lo, não tinha mais ninguém lá dentro, porque ao terceiro dia ele ressuscitou, e como ele ressuscitou, nós também ressuscitamos em Cristo, e a morte não tem mais poder na minha e na sua vida. Parece comum, pastor, mas não é comum não. Não é corriqueiro não, é glória de Deus. Você só está aqui por causa da glória de Deus. Hebreus 13, capítulo 1, versículo 3, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação de nossos pecados, se assentou à destra da majestade nas alturas. É por ele, é para ele, e somente ele, toda a honra, toda a glória e todo louvor. Ele está à destra do Pai, e Ele olha para mim e para você hoje, e vê em mim e em você, homens e mulheres ressurretos, na presença do Eterno. Pastor, mas eu não sinto, pastor. Irmão Anderson, eu não sei. Parece que tem alguma coisa me sufocando no pescoço. Eu estou até aqui animado agora que eu estou ouvindo a palavra do Senhor, mas quando eu chego em casa, é um peso, é uma batalha, eu não sei, pastor. Ah, meu irmão, bem-vindo. Bem-vindo a esse mundo que jaz no maligno, meu irmão. Você está pensando que aqui é brincadeira? Você está pensando que isso aqui é para criança? Servir ao Senhor é coisa séria. Servir o Senhor pede de nós seriedade, vida na presença dEle, abrir mão de muitas coisas, dizer não para o pecado, dizer não para o sono, dizer não para a preguiça, dizer não para a mal vontade. A vida com Deus é uma vida de renúncia. Ou você está pensando que esse sangue que está aqui sendo simbolizado aqui, o corpo do nosso mestre, ele conseguiu chegar lá fazendo o que ele queria? Não, irmão. Nos últimos momentos ele chamou os 3 discípulos para orar com ele. E vai dizer o escritor que saía sangue em seus poros, de tanta angústia de morte, Júlio. A angústia de morte tomou conta do coração do nosso mestre. E eu fico conjecturando, já pensou
se ele volta atrás, irmão, era angústia de morte. Vamos levar em consideração. Não é qualquer angústia, não é porque o pastel não saiu, não é porque a pizza veio errada, não é porque tomaram a minha frente na fila, não é porque eu estou esperando uma benção, a benção não chega, não, é angústia de morte. Você sabe o que é angústia de morte? Angústia de morte é quando o corpo inteiro entra em colapso. É quando a última coisa que o corpo pensa é cabelo, unha, olhos. Ele está concentrado tentando manter a máquina viva. E o coração bate mais forte. E quem não suava começa a suar. E treme as pernas. E a vista embaça. É angústia de morte. E está Jesus lá, firme. Mas também, né, irmão, tinha 3 discípulos com ele firme, né? Os caras estavam ali, ó, tô contigo, Jesus, e não abro, né? Não, irmão. Jesus voltava, estavam os homens roncando. Tá vendo, irmão? Eu vou fazer uma pergunta só para você, e você responde só para você. O que você tem feito da sua vida espiritual? Você tem buscado o Senhor ou você está roncando? Ou esse sono infernal tem tomado conta de você? Por isso que há entre vós muitos doentes, muitos que dormem, porque a gente não está discernindo o corpo do Senhor, irmão. Está na hora, nessa noite, da gente assumir a responsabilidade de filho de Deus. Nem que a gente tenha que sofrer angústia de morte, mas você não vai largar a obra que Deus mandou você fazer. Porque se Jesus não largou, você não vai largar também não, porque você é filho de Deus. Ah não, pastor, para mim fazer a obra tem que estar na plenitude dos tempos. Então você tem que ir para o céu, meu irmão. E se você quiser, eu vou orar para Deus te levar para o céu o mais rápido possível. Porque lá tem plenitude dos tempos. Aqui é inferno na terra. É Satanás querendo tragar. É Satanás querendo nos afogar. É Satanás querendo nos matar. É Satanás usando situações, momentos para nos tirar da presença do Senhor. Mas se você estiver agarrado naquilo que se chama fé, o Senhor vai fazer você romper do outro lado, em nome de Cristo Jesus. Tem um teólogo que faz uma comparação que eu acho linda. E eu me apeguei a essa comparação, falei, gente, é assim mesmo. O teólogo fala o seguinte: a fé é uma boia em alto mar. E nós somos as pessoas que temos acesso a essa boia e não sabemos nadar. Você vai soltar ela, irmão? Pode o mar bater do jeito que for. Eu estou agarrado na boia da fé, mas eu não largo de jeito nenhum. Porque se eu largar vai ficar pior. Então eu me apego. Eu me grudo nessa boia. E eu falo, Senhor, não sei aonde esse mar vai me levar. Eu só sei de uma coisa: aonde eu estiver, o Senhor estará comigo. Aleluia. Eu sinto a presença de Deus nesse lugar, irmão. Neemias 9:5. E os levitas Jesuá, Cadmiel, Bani, Asabneias, Zerebias, Odias, Zebanjas, Petaías disseram: levantai-vos e bendizei ao Senhor vosso Deus, de eternidade em eternidade. Ora, bendigam o nome da tua glória, que está levantado sobre toda a bênção e louvor.
Que isso seja um cântico dentro da sua casa. Faça como esses levitas. Levantai-vos e bendizei ao Senhor vosso Deus de eternidade e eternidade. Não é para parar, irmão, na luta não. Quanto mais apertar, mais você se levanta e bendiz o nome do Senhor, porque Ele é eterno. Ah, Senhor, eu parei porque está muito pesado. Se não dá para levantar de onde você está, abre a tua boca, onde você estiver. Se não tem voz, levanta o dedo. Se não tem mão, levanta o pé. Eu não sei o que você vai fazer, mas você vai continuar sendo um instrumento de Deus. Levantai-vos e bendizei o vosso Deus. Porque o inferno quer calar você. O inferno quer calar sua família. O inferno quer calar sua história. Mas se você estiver no Senhor, aprove Deus, no tempo dele Ele vai levantar. E essa multidão de demônios será como pó. E esse exército que não tem como contar, será como cinzas na tua frente. Porque fiel é o Senhor da guerra. Fiel é o Senhor nosso Deus. Ele é glorioso. Ele é exaltado. Para finalizar, Satanás quer calar a nossa voz. Eu não sei se acontece com você, tá? Às vezes acontece só comigo. Às vezes eu tenho uma palavra para dar numa igreja, às vezes eu sou chamado para alguns lugares, principalmente quando trabalhava com missões. Parece uma coisa, irmão. Naquela semana, humanamente falando, dá tudo errado. A gente entra na carne, a gente entristece o irmão que está perto da gente, e a gente vai perdendo a autoridade. Porque a gente tem consciência, a gente é inteligente. Aí você fala assim, com que autoridade eu vou falar essa palavra aqui, justamente nisso aqui que eu caí? Como é que eu vou falar de amor, se eu não pratiquei o amor agora com o meu irmão que mora dentro da minha casa? E as setas começam a ser lançadas no cérebro da gente, ó. Dardo inflamado, seta maligna. E aí você começa a murchar. Mas na mesma hora você vai guardar uma coisa no seu coração. Você vai lembrar dessa passagem que Paulo vai revelar para nós na sua angústia. Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Porque se a gente vir para esse púlpito aqui achando que é bom, nós vamos descer daqui humilhado. Mas se nós subirmos aqui humilhado, o nome do Senhor será exaltado. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Se você for fazer qualquer coisa na sua vida, comece se humilhando. Não é para Deus te exaltar e dizer que você é bom, não. É para o nome dele ser exaltado. Porque quando olhar para você e para mim e falar assim, rapaz, mas esse menino não tem nada para dar não, ué. Como é que aconteceu isso? Só pode ser Deus. E a glória vai para quem? Vai para Deus. Satanás na nossa caminhada quer nos calar. E pasmem, tem muita gente que passa meses sem abrir a boca para falar com Deus, para glorificar a Deus e para profetizar aquilo que Deus tem colocado no coração para profetizar. Sabe por quê? Nós estamos abatidos, nós estamos oprimidos e nós estamos cegos. Mas eu tenho uma boa notícia para você nessa noite. Essa mesa que está preparada aqui, esse vinho que simboliza o sangue do Cordeiro, esse pão que simboliza a carne, nos diz a respeito de uma coisa: nós podemos todas as coisas naquele que venceu a morte, naquele que é Senhor da nossa vida, naquele que está à destra do Pai, naquele que os anjos o louvam e o glorificam. Nós podemos todas as coisas naquele que nos chamou pelo nosso nome na eternidade. Nessa noite, em nome de Jesus, sai dessa cova. Lugar de crente não é lugar de morte. Lugar de crente é lugar de vida.
sai desse lugar de mornidão. É hoje. É hoje.